De saber se existe leite fraco. Eu não guardei o nome dela, mas o leite fraco não existe. Às vezes acontece, como a mãe falou aqui, fica na dúvida, ele está chorando, e o pessoal fala que o leite está fraco. Às vezes acontece que o leite está pouco. Isso acontece. Por quê? Porque tem momentos em que a criança cresce mais. Nesses momentos a gente chama de ataque de fome. É um neném que já estava mamando mais espaçado, de 2 em 2, 3 em 3. Quando vê, ele passa a mamar de hora em hora. É porque ele está crescendo mais. Então ele precisa mamar mais. E ele mamando mais, ele avisa para o peito, produz mais. O peito produz mais e o leite aumenta de novo. Então não é que o leite é fraco, ele estava pouco para aquele momento. Então isso acontece. Então tem que ficar ciente disso. Por isso que o que é preconizado, quando for aumentar, pelo menos até os 3 meses, a livre demanda. Ninguém é que vai mostrar que hora que ele tem que mamar, senão não dá para adivinhar que hora que ele está com mais fome. Então não pode falar, leite fraco não existe. Tá ok. Vamos à última pergunta desse bloco. Eu queria saber se existe diferença entre o parto normal e a cesárea no aleitamento materno. Você já até falou alguma coisinha nós sobre já falamos isso. sobre isso. Existe sim, o parto normal é mais natural, é lógico. Mas isso que dizem que desce, demora muito para descer, na nossa experiência, né, não afeta. Eu acho que tem que brigar para essa mamada na primeira hora. No Hospital da Unimed já está implantado. Na Santa Casa agora está com o programa Amigo da Criança começando a ser engatinhado, também vai ter. Então aí não vai ter diferença, não. Eu acho que... Com certeza. Isso depende muito daquele ambiente que você cria no momento do nascimento, seja cesárea ou parto. É claro que a gente tem que estimular o parto normal, né? Mas não é o assunto de hoje aqui. Flávio, nós vamos para o intervalo rapidinho e voltamos aqui falando sobre esse assunto muito importante. É um assunto atual e também de preocupação com o futuro das nossas crianças, dos nossos adultos lá na frente, né? Voltamos já, não saia daí, tá? Flávio Zenum, né? Para quem está chegando agora aí na sala, pediatra, e o Flávio tem uma certificação internacional em consultoria em amamentação. Flávio, o que faz então para evitar as fissuras, né, dos mamilos, que às vezes é uma grande causa de abandono do aleitamento materno, e também no caso dos mamilos invertidos, porque você já falou aí que o preparo da mama, isso já caiu tudo por terra, não é mais assim, né? E aí eu acho que já entraríamos aí, importantíssimo explicar para as pessoas a questão da prática da amamentação. Certo. As fissuras, elas são causadas basicamente pela pega incorreta. Tá. Na hora que o neném pega errado, né, é que faz rachar. Pode ser por causa do neném, pode ser por causa do jeito que a mãe colocou, pode ser porque está chupando o bico, porque está chupando madeira, tomando madeira. Mas o que vai prevenir isso aí é, desde o início, fazer tudo certo. E também, quando aparece a fissura, o que ajuda a curar é também fazer a pega correta. Tá. Então, essa é da fissura. Ok. Agora, e do mamilo? O mamilo invertido. Do mamilo invertido. Muita mãe fala assim, eu não amamentei porque eu não tinha bico. Você escuta isso hoje. A primeira coisa, por isso que a consulta com o pediatra no pré-natal é importante, também com o obstetra perguntar sobre isso, ver se é invertido mesmo, porque às vezes não é um invertido verdadeiro. Né? Tem aquele invertido que fica para dentro, mas quando estimulado ele vai para frente. Então ele não é invertido na hora que precisa. Que precisa. O invertido verdadeiro, que é raro... Na pega certa ele vai puxar. Justo. A pega certa ele vai puxar, mesmo se ele for mais plano ele vai ser puxado. Tá. Porque na verdade o neném, ele mama... Pode pegar, Flávio. Vou mostrar esse peito aqui. Pode pegar. Na verdade o neném, ele mama fazendo uma teta com a sua boca. Ele se você puxa. quiser virar ali... Ele puxa assim. Tá. Né? Ele não vai mamar só no bico, ele vai mamar puxando a areola, aí forma uma teta que estica. Então, na verdade, se o mamilo for pequenininho, baixinho, ele pegando direitinho, ele vai puxar tudo. Quando ele é invertido, realmente... Ele não pega só o mamilo, a ponta. Ele não pega, ele pega tudo e puxa para dentro da boca dele. Junto e o mamilo. Pra você ter uma ideia, o bico, vamos botar aqui, ele vai aumentar 0,7 a 1 centímetro depois do bico. Ele que vai puxar com a sucção dele, né? Lógico. Tá. Então, no mamilo invertido, o que a gente faz, primeiro tem que ter paciência, tem que ter ajuda de todo mundo no hospital, e o pessoal costuma ajudar bastante. Tem aquela técnica da seringa, ou com a bombinha de puxar, que antes de dar o mamar, coloca ela no bico, põe a seringa aqui, faz uma puxadinha, ele vem para frente, aí põe o neném lá. Aí o bebê continua. Esse é que a gente mais usa aqui, porque é mais fácil de fazer. Existem
outras técnicas, que é o seguinte, por exemplo, a mãe fazer um sanduíche com o peito. Então ela faz um sanduíche, ela faz o bico um pouco no início para o neném. Tá. À medida que o neném vai mamando, aí mesmo o invertido vai para frente. Tá. Um outro jeito, que também pode ser usado, eles chamam de técnica da xícara, não sei por que chama de xícara de chá, eles fazem uma pinça aqui com areola e aí faz o bico com a mão e ajuda o neném a pegar. Esse é outro jeito. E um outro jeito é um intermediário de silicone, muito fininho, mas difícil de achar, mas que ajuda também a formar. Então tem que fazer tudo isso aí, pelejar, a mãe tem que ter garra, todo mundo tem que ter paciência, igual a Patrícia mas falou resolve, estão acostumados a ver que vai... 100% dos casos. Flávio, e como é que é certinho? Aí você trouxe aí um manequinzinho, eu trouxe um o meu manequim? neném aqui. O meu Então, teu vou neném explicar. aí? Então vamos ver na Teu prática nenenzinho? como é que seria então. As posições para amamentação são Isso. várias. A mais comum e que serve para quase todas as situações é essa posição que é chamada posição de Madonna, que é a que a gente está acostumado a ver. Ô, gente, tem nada a ver com a Madonna, não, viu? Madonna do Leonardo da Vinci. Do Leonardo da Vinci, Então, o ombro da criança deve ficar aqui, Pode descansando aqui. A cabeça fica por cima do braço da mãe, no ângulo ou para cá, dependendo do tamanho do neném. O neném vai ficar aqui, uma mãozinha para cá, hein, Fábio? a outra mão, jeitoso, estou acostumado dessa aula. Está acostumado. Outra mão aqui, tá? E o neném tem que estar de frente para o bico do seio da mãe. Ele tem que estar... O tórax do neném tem que bater na mãe. No tórax então, da mãe. se tiver, por exemplo, frio, ou tiver no saco de mamar, tem que tirar, colocar o neném bem encostado na mãe. Cobertor, né, Flávio? Senão ele não chega lá no peito como tem que chegar. E não faz aquela pega, como eu falei. Tá. Então ele tem que estar bem chegado na mãe. Isso é E importante. de frente pro bico da mãe. Tem que estar assim, ó. Desse jeito. Ele não pode estar aqui, ó. Né? Não pode estar aqui também. Ele tem que estar de bem reto. paralelo mesmo. Então isso é fácil de ver. Quando a mãe coloca aqui, põe aqui, tá aqui. A mãe olha assim, ela vai ver só um olho do neném. Se ela ver os dois, ele está virado errado. Ele vai pegar só um pedacinho. Isso é uma dica importante. E isso faz rachar. Tá Certo? Então, repetindo, ele está aqui o ombro aqui, cabeça por cima. Isso é importante, gente. Prestem atenção. O peito encostando aqui, bem encostado, né? E eu não esqueci de falar da posição da mãe. Pode falar, a tá mãe, em tempo ainda. A mãe é o seguinte, estrutura aqui a posição. Então a mãe tem que estar confortável. Se não estiver confortável, estiver assim, torta, mamando, nas primeiras mamadas, leva 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. A mãe não vai aguentar ficar desse jeito. Ela tem que ficar confortável primeiro. O nenê é que vai vir para ela, não é ela que tem que ficar. Então o neném que vai vir para o peito e ele depois que vai puxar o peito para dentro da boca dele. Assim tem que ser. Então a mãe tem que estar confortável. Tá? No ambiente calmo, né, Flávio? É importante. Isso já... Não ficar todo mundo em cima, né? De jeito nenhum. Por isso que vizinhos atrapalham. Então, Flávio é antissocial, gente. Vocês já viram, né? Então o neném tá aqui... Só nos aqui... primeiros dias, né? Só no primeiro mês, né? Primeiro mês. Depois você libera, né? Depois que o leite materno estiver bem estabelecido. Tá. Então, colocado aqui, a gente vai para pega, propriamente dito. Porque tudo isso aqui é para o neném chegar pertinho do peito, está colocado reto, certo? Para poder aumentar. Outra coisa que eu esqueci. A orelha, o ombro e a bundinha tem que estar numa linha só. Senão ele mama mal. Por exemplo, se ele estiver assim, dobradinho, ninguém engole água assim. Você engole água assim. Entendeu? Então, não se ele estiver dobradinho assim, ele não vai mamar. Aí ele fica bravo lá e não sabe por quê. Então tem que estar tudo reto. Orelha. Uma linha só. Uma linha só aqui. Ok. Ele não pode estar dobrado assim. Olha, gente, isso é fundamental. Isso aí evita fissura, evita uma série de coisas, o abandono do aleitamento materno. Essa prática é muito importante. Só uma coisinha que as pernas, elas devem estar sustentadas também. Ou com essa outra mão, ou com o travesseiro, ou virado aqui, em torno da cintura da mãe. O neném fica mais tranquilo para mamar assim. Bem, aí ele ficou assim. Pode mostrar, vou mostrar Flávio, aqui. que eu acho que é a parte mais importante do programa. Então eu vou mostrar. Como que tem que ser a pega? Olha, como eu estou mostrando aqui, ó. Então, o queixo tem que encostar no peito, não pode estar longe. Esse lábio de baixo tem que estar aberto para fora, como se fosse uma boca de peixe. Tá? A boca tem que estar bem aberta, ó, bem aberta, como se você fosse morder um sanduíche de 3 hambúrgueres. Não pega direito. Tá?
Então, é mais ou menos isso que é a pega. Estou mostrando aqui uma pega correta. Correta. Aqui é uma outra pega correta. Pega correta. Vocês Mesma veem, a coisa. boca do bebê está Queixo bem encostando, abertinha. o lábio para baixo, a boca bem aberta. Tá. Tá certo? Ok. Flávio, eu acho que deu para as pessoas entenderem bem sobre essa questão, que é fundamental, né? Para você manter esse Essas duas coisas, materno. a posição e a pega, são as pedras angulares de toda assistência à amamentação. Tá, ok. Tudo é feito para que esse momento seja feito correto. E se não for, vai atrapalhar sempre. Porque não vai mamar direito, vai rachar o bico, não vai esgotar o leite direito, não vai sustentar e assim por diante. Tá. Vamos a uma pergunta de uma telespectadora, por favor. Doutor Flávio, qual deve ser o intervalo entre uma mamada e outra? Bem, como eu acabei de falar, a orientação é que seja livre demanda orientada pelo bebê. Então, não tem hora, tempo que vai durar a mamada, não pode colocar essa hora no começo, mas para frente, por exemplo, uma criança de 1 mês está mamando meia hora todas as mamadas, alguma coisa pode estar errada. Isso, mas o pediatra vai ajudar a ver. Isso. Mas se for isso com 30 minutos no começo, isso está normal. Então não pode ter o horário. Não tem um rigor, Não- né? não O tem próprio rigor. neném, ele vai fazer o seu Isso, o vai seu fazer o seu horário. horário. E também ele deve mamar na hora que ele acordar. Então é de hora em hora, de meia em meia, de 2 em 2, de 3 em E 3, quanto tempo na hora no que ele peito? quiser. Quanto tempo em média? Assim, Pois é, só um... no começo é muito variável, depende dos nenéns também. Tem uns que são mais glutões, né? Tem outros que, se você não acordar, eles não mamam. No começo eles são até ele aprender, adaptação. adaptar. Então, por isso que não pode pôr um momento. No começo, nos meus 7 dias, a gente não se passa de 4 horas sem mamar, a gente pede para dar uma acordadinha. Não, Flávio. No começo. Agora, o tempo da mamada Isso. não dá para falar. Pode ser 30 minutos, 20 minutos, 40 minutos. E depois, à medida que o leite vai aumentando, e o neném sabe tirar mais leite, ele vai mamando muito mais rápido. Às vezes mama em 2, 3, igual o Lucas, tá mamando em 4 minutos, 5, e já acabou. E tá bom também. Tá ok. Tá certo? Vamos a mais uma pergunta, por favor. Oi, doutor Flávio, como eu posso saber que se o leite materno está sendo suficiente para o bebê? Então, que eu respondi aquela hora, né? Isso. Os parâmetros principais vão ser o tanto que está fazendo xixi, se está molhando as 4, 5 fraldas por dia, se o xixi é claro, né? Se o cocô mudou de jeito e passou a fazer 1, 2, 3 por dia, e também o peso que o pediatra vai ver, se está acompanhando adequadamente. Ô, Flávio, quando ocorre a diminuição do leite, né? O que deve se fazer? Não é que o leite está fraco, se não existe, tal, mas diminuiu o leite, por alguma razão. Você disse ali que não há diminuição da produção se o bebê estiver sugando, não é isso? Certo. Mas às vezes tem outros fatores. Tem né? outros fatores. O que fazer? O que a mulher deve fazer, assim, de prático? Eu acho que ela deve procurar o sistema de saúde, o pediatra, para ajudar, para ver onde que está a causa disso aí. Primeiro, para ver se realmente diminuiu, porque às vezes ela, como você falou, às vezes ela mama, o neném mama 2, 3 minutos, fica quieto. Depois precisa mamar mais. Ela acha que está pouco por causa disso. Às vezes é ele que aumentou a fome dele. Tá. Aí o pediatra vai ver, xixi bom, eliminando bem, ganhando peso bem. Tá tudo bem. Na verdade, não diminuiu. Isso que é o mais comum. Agora, se acontecer de diminuir mesmo, aí que tem que fazer tudo de novo, pôr para mamar de hora em hora, do jeito que ele quer. Nós temos aqueles medicamentos que já são tradicionais de dar para aumentar o leite da mãe, né? Quais são esses medicamentos, Flávio? São a metoclopramida e a domperidona, que são os dois que são mais estudados, né? E líquido é muito importante. A gente sempre tem que orientar importante e a dieta... Uma dieta boa, né? O líquido é na base de matar a sede da mãe e uma xicrinha a mais, só. Também muito a mais não quer dizer. Tem que comer bem também, tem que procurar descansar. Tá. E por aí. É muito complexo tudo isso aí para o que a gente tem que deixar aqui a mensagem é o seguinte, olha, eu acho que o leite diminuiu. Não tem que achar. Procura o pediatra, converse com o pediatra, não vai dando mamadeira porque o vizinho pediu, porque a avó pediu, porque falou, coitadinho, vão dar mamadeira. Coitadinho daqueles que estão na mamadeira. Isso que a gente tem que ter dó. Justamente. Tá certo? Vamos a mais uma pergunta, por favor. Doutor Flávio, o que fazer quando o bebê faz o peito de chupeta? Bem, aí tem aquela técnica seguinte, o neném está mamando lá, aí a mãe pega o dedo mindinho, enfia junto do bico, o neném abre a boca, ela tira. E ela pode falar para ele, quando ela fazer isso, fala, não, faz isso e tira. Se ele faz de novo, faz